E aí pessoal da D2, professor Sérgio aqui falando, aula do dia 8/6 do módulo 12. Hoje vamos tratar da psicologia e a prevenção de acidentes, né? A gente já está chegando naquela etapa que a gente já se aprofunda mais em alguns títulos, algumas situações de acidente do dia a dia. Inicialmente, a gente começa abrindo essa jornada nossa aqui da semana, que a gente pode, por exemplo, entrevistar várias pessoas. Pessoas que causaram tais acidentes, ou que perderam vidas num período de 24 horas, ou antes ou menos. E, infelizmente, porém, a grande maioria desses acidentes, né, quando a gente não tem uma informação mais segura, a gente vai ver que o estresse, a tensão, essa situação do dia a dia, ela é muito provocante. E hoje se tem estudado muito essa questão da discussão familiar, da discussão externa, entendeu? Dentro dos acontecimentos que vem provocando essa situação junto ao trabalhador. Essa parte primordial, inicial, ela trata de algumas coisas ligadas ao indivíduo. Que o indivíduo ele é propenso a ter influências de situações que são previstas ou até controláveis. Mas pode chegar um momento da vida que algumas pessoas passam por situações que não são controláveis. Então a gente vai examinar uma história aqui verídica que se deu em Londres, né? Enquanto guiava um trem, José, o maquinista, estava pensando num reprimendo que seu patrão ou seu superior naquele momento tinha lhe dado. E ele estava tão preocupado com isso, ele ficou tão preocupado, talvez aquele funcionário antigo que nunca teve nada, que havia sido injusta essa repreensão que ele tinha tomado, né? E aí ele lembrou da existência de um sinal de limite de velocidade. Então ele estava no trem, ele era um maquinista, numa curva de linha. Ele virou a curva muito depressa e o trem descarrilhou. Foi o primeiro acidente de José. Só que esse primeiro acidente custou muitas vidas e inúmeros passageiros ficaram feridos. No inquérito, ele se declarou culpado, falando que a falta de concentração dele realmente tinha sido causado o acidente. Então, quando a gente é repreendido por alguém na empresa, e você técnico de segurança, a gente já falou um pouco disso, o pessoal tem medo dos técnicos de segurança. A pessoa tem que estar preparada para isso. O mercado hoje, você tem que estar preparado para a área de segurança e medicina do trabalho. Tanto você que é técnico, como você que vai influenciar as pessoas na segurança lá fora. Isso, o dia a dia, na área de segurança, a gente vê muito significado das perdas, e essas perdas são tanto econômicas como existentes da vida humana. Então, os atos, as condições inseguras do dia a dia, isso pode ser até eliminada, mas a conscientização, tanto no empregado, do empregador, dentro do dia a dia, dentro do mecanismo da fábrica, é um contexto que ainda tem que ser estudado muito, mas muito mesmo. Os atos inseguros, que são razões fundamentais para o comportamento, ele compõe algumas situações de frase que a gente tem que começar a entender. Na psicologia, o homem não pode comportar-se de maneira diferente. Ou o homem não sabe comportar-se de outro modo. Ou o homem não quer comportar-se de outra maneira. Você vê que tudo está se referindo à pessoa. Então, quando a gente entra nessas aptidões de personalidade, ou nas finalidades, na função mais adequada do dia a dia, a gente pode chegar, por exemplo, nós falamos lá para trás, aquilo era o primeiro grupo, a gente vai falar num segundo grupo, que é a extinção dos programas de treinamento com base na formação pessoal. Quantas empresas não fazem isso hoje? Assim como recursos tais como campanhas, prevenção de acidente, técnicas, por exemplo, de prevenção de acidente. Quando isso chega próximo à extinção, que a gente vê quanto que isso pode influenciar ou não uma pessoa negativamente. Porém, também se pode apresentar uma maior resistência das próprias pessoas. Que as próprias pessoas causam resistência para si mesmo, para não querer fazer um treinamento, para não querer estar junto com o grupo no dia a dia.
não se tornar suficientemente necessário e que transmita uma segurança profunda, né, de atitudes. Esses comportamentos e que a gente observa, a gente tem uma leitura às vezes da cabeça da pessoa, eles vêm sendo realizados, eles vêm sendo se comportando, se comportado de certa maneira, que a gente tem que ter uma certa preocupação. Por exemplo, o camarada que bebe, que não tem limite para bebida alcoólica, quando ele chega na empresa, se você vai fazer um bafômetro dele, nossa mãe, aquele ato inseguro dele, de se comportar dentro da empresa com questão de bebida alcoólica, é muito complicado. Então, o hábito dentro de uma organização e dentro do alcance das variáveis que o dia a dia nos transforma, essas variáveis externas, por exemplo, que nos causam comportamento de função, por exemplo, elas dão margem ao que a gente chama de uma análise causal ou funcional. Por que causal e funcional? Porque a causal é daquilo que nós causamos e funcional é do funcionamento do dia a dia. Como que a gente vai trabalhar com aquilo? Por exemplo, no uso de um EPI, por exemplo, que o funcionário não usa adequadamente, ele acaba tendo problema. E ele acaba gerando problema também para os parceiros e para a empresa. Então, eu entendo muitas das coisas entre essa causa e efeito, que o que falta às vezes são as pessoas entenderem um pouquinho mais de lei. Às vezes a pessoa trabalha há tanto tempo na empresa, que o ambiente de trabalho, por exemplo, dela, gera certos estímulos. Por exemplo, o discriminativo, que é aquele que está até na moda agora, né? A gente viu aí a questão daquele negro que foi morto nos Estados Unidos, né? O quanto ele ofereceu, por exemplo, de causa para uma morte dele da maneira que ele se faleceu, né? Da maneira que foi causada. Então, assim, a questão dos estímulos discriminativos, do desempenho dentro da empresa, do aumento, por exemplo, da frequência desse desempenho, se está para baixo, está para cima. A própria pessoa também se sente assim. Ela se sente discriminada, entendeu? E tem aqueles estímulos generalizador, né? Que oferece aquelas ocasiões de um desempenho, por exemplo, um ato inseguro. Parece que a pequena coisa que você faz também pode se tornar uma grande coisa. Diminui a sua pessoa. Mas até a extinção de tudo isso pode levar a uma consequência muito grande. Então a gente tem que começar a pensar nesse capítulo de forma que as condições, o dia a dia do trabalho nosso, as expectativas que nós vamos ter e todo esse desrespeito entre discriminativo, agressivo, questão da violência, a questão de como nós estamos sendo tratados, o que a gente está tratando as pessoas, eu acho que a sociedade tem deixado a desejar um pouco nessa situação. A gente tem falado muito pouco sobre isso. E dentro das empresas, as pessoas também têm tido muito estresse. A gente está num momento complicado. Nós estamos num momento com a Covid-19, tem muita gente aí que não está trabalhando. E às vezes você não sabe o quanto essa pessoa ela pode suportar tudo isso. Então é importante que a gente entenda como é que está funcionando o nosso dia a dia, como é que está funcionando também o mundo nessa capacidade de interpretar tudo isso. Bom, pessoal, esse é um módulo da nossa apostila tranquilo. Eu vou estar remetendo também alguns exercícios para vocês junto. Nós vamos ter um feriado dia 11, até lá vai dar tempo para fazer, devo pedir para fazer para mais final de semana, exercício de psicologia. E vocês precisando, o professor Sérgio está à disposição, pode entrar em contato, ok? E acima de tudo agradeço pela gentileza de a gente estar fechando mais essa semana. Um abraço a vocês, até mais, hein?